Bissau. A Rádio França Internacional, emissões de língua portuguesa, são 15 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 13 de setembro, William Ruto, novo presidente eleito do Quênia, tomou hoje oficialmente posse perante 60 mil pessoas reunidas no estado de Kasarani, o maior de Nairobi, a capital. A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus de Futebol arranca hoje com 7 jogos, com a presença de duas equipas portuguesas, Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto, e uma francesa, o Marselha. Morreu o realizador franco-suíço Jean-Luc Godard, mestre da Nouvelle Vague, foi um marco histórico do cinema. Estes outros títulos a desenvolver já seguindo o bloco informativo sob o comando técnico de Moussa Lichili. O jornal começa agora. São Tomé, 102.8 FM. Começamos com a atualidade no continente africano. William Ruto, novo presidente eleito do Quênia, tomou hoje oficialmente posse perante 60 mil pessoas reunidas no estádio de Kasarani, o maior de Nairobi, a capital. Aos 55 anos, William Ruto é o quinto responsável político a chegar ao cargo supremo desde a independência do Quênia em 1963. Ele chega ao poder ao cabo de um processo eleitoral marcado pela contestação e tem pela frente a tarefa de unir um país profundamente dividido e em situação económica precária. Mais pormenores com Liliana Henriques. William Ruto foi oficialmente investido esta manhã perante numerosos convidados, entre os quais chefes de Estado e de Governo de países vizinhos, nomeadamente da Etiópia, Uganda, Somália e Tanzânia. Antes mesmo do horário da sua investidura, às 9 horas, o estádio onde decorreu a cerimónia estava totalmente lotado, muitos apoiantes tendo chegado durante a madrugada ao recinto, onde inclusivamente se registaram alguns feridos quando uma multidão tentou forçar o acesso ao estádio. O novo presidente chega ao poder num contexto de extrema polarização política e ao cabo de um processo eleitoral marcado pela contestação. Aquele que foi antigo vice-presidente de Uhuru Kenyatta, seu antecessor, ganhou as eleições do passado dia 9 de agosto com apenas 233 mil votos a mais do que o seu adversário Raila Odinga, 77 anos, que concorria pela quinta vez ao cargo e que, como nas anteriores eleições, contestou os resultados eleitorais. Ao apelar à unidade no seu primeiro discurso na qualidade de presidente, William Ruto recordou aos seus opositores que não são inimigos e que todos são quenianos. Contudo, para além dos antagonismos políticos e de promessas de campanha, como a abertura de um fundo de 410 milhões de euros para impulsionar o setor económico, Ruto vai deparar-se agora com o país real e os seus 70 mil milhões de euros de dívida, ou seja, cerca de 67% do PIB nacional, bem como a pobreza extrema de cerca de 16 milhões dos seus concidadãos, um pouco mais de 30% da população queniana. Em Angola, os deputados eleitos nas legislativas angolanas de 24 de agosto vão tomar posse na próxima sexta-feira, anunciou o primeiro secretário de mesa do Parlamento, Raul Lima, mas partidos da oposição ainda debatem se assumirão os lugares na Assembleia Nacional. A próxima legislatura conta com 220 deputados, dos quais 124 eleitos pelo MPLA, que venceu as eleições, 90 da UNITA, 2 do PRS, 2 da FNLA e 2 do PHA. Eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe continua a campanha para as eleições legislativas, autárquicas e regional de 25 de setembro. A RFI tem ouvido os líderes das 11 forças políticas na corrida às legislativas e hoje é a vez de Elsa Garrido, líder do Partido Verde, que é a única mulher na corrida à chefia do governo. A única mulher a dar a cara, como dizemos em Santo Tomé e Príncipe, como candidata, não é? A primeiro-ministro ou aquela que será suscetível, em caso de vitória, a ser indicada para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Nós, no Partido Verdes, trabalhamos de forma a que tenhamos 40%, 50% de mulheres nos lugares elegíveis. O que nós esperamos, os verdes, é que todas as mulheres de São Tomé e Príncipe estejam atentas a este facto e que, de facto, durante o momento da votação, possam dar um incentivo ao Partido Verde, porque é uma forma também de abertura a nível da nossa sociedade,
não podemos continuar a construir uma sociedade em que somente tenhamos homens em cargos de decisão. Temos candidatas extremamente jovens e que não têm frio nos olhos e estão a desafiar os barões da política em São Tomé e Príncipe. Elsa Garrido, líder do Partido Verde, entrevistada por Karina Branco. Maputo 105 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. A segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Europeus de Futebol arranca hoje com 7 jogos com a presença de 2 equipas portuguesas, Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto, e uma francesa, o Marselha. O Porto recebe os belgas do Clube Bruges no Estádio do Dragão, no jogo a contar para o grupo B1. Em entrevista à RFI, João Gamboa, médio português de 26 anos, que joga na Bélgica no OH Leuven, abordou esse encontro entre o Futebol Clube do Porto e o Clube Bruges. Para João Gamboa, os Dragões têm de ter cuidado com a equipa belga, que tem jogadores rápidos e com talento como o médio Anse Van Aken. Acho que o favoritismo está da parte do Porto, especialmente se estiver com a qualidade, com a intensidade e identidade que teve em Madrid. Acho que o Porto pode levar os 3 pontos. Apesar que, pronto, o Bruges a nível individual também tem muita qualidade, já tem jogadores com algum nome e que vale a pena terem atenção. João, justamente o Porto sem o Taremi, porque foi expulso, vai fazer falta? Sinceramente acho que sim, porque já é um jogador que está muito dentro das ideias do Mr. Sérgio, cumpre tanto a nível ofensivo como defensivo como poucos. É um jogador que vai fazer falta ao Porto, apesar que, pronto, o Porto tem sempre ótimas opções. Assim, os pontos fortes do Bruges, os jogadores da frente são todos muito rápidos e a maior parte da equipa nota-se que tem a intenção de jogar para o capitão deles, o Van Aken, que depois inicia o jogo todo do Bruges. É ele que pensa, é ele que pauta o ritmo de jogo, é um bocadinho por aí. Acho que é o ponto melhor do Bruges. Era João Gamboa, médio português do OH Leuven, que já representou o Rio Ave, o Varzinho, o Benfica, o Sporting de Braga, o Marítimo, o Chaves e o Estoril. Para fechar uma nota cultural, morreu o realizador franco-suíço Jean-Luc Godard, mestre da Nouvelle Vague, foi um marco histórico do cinema. Em quase 60 anos de carreira, Jean-Luc Godard deixa uma obra de mais de 100 filmes. Mais pormenores com Cristiana Soares. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Non, j'écris. Nascido a 3 de dezembro de 1930 em Paris, o mais ilustre dos artistas franco-suíço morreu esta terça-feira aos 91 anos de idade. Jean-Luc Godard morreu e com ele partiu uma parte capital da história da sétima arte. Foi um dos grandes cineastas de todos os tempos, com os seus eletrochoques de imagens e sons e uma amplitude internacional única. O pai da Nouvelle Vague quebrou códigos do cinema com filmes absolutamente inovadores, como À bout de souffle ou Sauve qui peut la vie. Um revoltado nato, foi com À bout de souffle, uma bomba cinematográfica que Jean-Luc Godard chegou aos olhos da crítica, a sua primeira longa-metragem que lhe abriu portas e que mais tarde foi incorporada nos programas das escolas de cinema, além de ter lançado a carreira de Jean-Paul Belmondo. Sempre a esticar os limites, este homem-cinema deixa um legado de mais de 100 filmes, uma filmografia singular e provocadora. Um criador de formas que considerava a imagem e o som como uma metáfora. Je pense que le cinéma est surtout fait pour faire de la métaphysique. C'est ce qu'il fait du reste, mais on ne le voit pas. Et ça dirige le physique des gens énormément. Godard virou as costas ao velho cinema do pós-guerra, inovou e usou, sempre procurando questionar e nunca a unanimidade. No cinema, como na vida, este homem de olhar escondido pelos óculos escuros e cigarro na boca nunca foi como os outros. Uma figura de proa para a esquerda, fez cinema político, defendeu a causa palestiniana, nomeadamente no filme Ici et ailleurs, no qual compara os judeus aos nazis. Também chocou a Igreja e o Papa João Paulo II ao despir a Virgem no filme Je vous salue, Marie. Je ne t'aime plus, Guillaume. Tu m'empêches de travailler. Tu m'angoisses. L'amour avec toi, c'est beaucoup trop compliqué. Puis je déteste la façon dont tu parles des choses sans même les connaître. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt.